Olá, meu povo. Olá, apaixonado por TV. Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Tem uma história que eu sempre conto, muito curiosa, que quando eu entrei no Antunes, eu era o melhor ator do mundo. Era o melhor ator do mundo. Ele falava, esse cara, vejam, ele entende o que eu falo. Eu era sensacional. E eu fazia percurso. Isso durante um mês, eu fiquei um ano lá. Durante um mês eu era o melhor ator do mundo. Ele me dava os livros dele para ler, pedia minhas opiniões sobre as cenas dos companheiros, tal. E, nossa senhora, eu estava super feliz, né, com o processo. Aí, depois de um mês, eu passei a ser o pior ator de todos os tempos. Ao ponto dele chegar e interromper uma cena que eu estava fazendo do Mercúrio. Ele, para essa cena aí que você não sabe fazer o Mercúrio. Você faz mais ou menos bem a cena da morte dele. Vai, pula tudo e faz a morte, que é você sabe fazer mais ou menos isso. Aí ele, reunião, e todo mundo reunido na arquibancada do Sesc Vila Nova, 50 pessoas. Aí ele chegou para mim um dia e falou: Calônio, o seu problema é o seguinte: seu trabalho fede a mictório público. Quando você entra em cena, eu tenho vontade de sair correndo. Pois essa cara que eu fiz. Olá, saudadistas! Mais uma vez, muito obrigado por estar acompanhando aqui o trabalho que eu faço no TV Saudade Entrevista, que hoje é muito especial. Recebo um querido ator brasileiro, um trabalho sólido aí já há algum tempo. Converso hoje com Antônio Caloni. Caloni, muito obrigado por teu carinho, viu? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Imagina, o prazer é meu. Pô. O paulista Antônio Caloni, né? Isso. Paulista da Gema, nascido no bairro da Liberdade, olha só. Por isso essa minha cara de japonês, né? Ah, Tá vendo? e o sobrenome japonês também, né? Pois é. Mas então, Caloni, nasci na Liberdade e comecei a fazer teatro na Liberdade também. a gente vai falar sobre A gente isso. vai falar mais tarde. Eu gosto de começar, Calones, pelo princípio, mas pelo teu princípio, pelo teu início, te perguntando o seguinte: qual a tua primeira lembrança? Primeira lembrança que você tem, assim, de contato com a arte, e qual arte foi? Pois é, eu acho que não só a minha lembrança, provavelmente de muitos brasileiros, é a telenovela. Olha só, o primeiro contato que eu tive com a arte foi a novela, né? É uma coisa meio que inevitável, faz parte da nossa cultura, para o bem e para o mal, né? Sobretudo da nossa geração, né? Nossa geração? Exatamente. Mas você tem toda a razão. Agora tá se diluindo um pouco essa questão do assistir novela, né? Sim. Pela própria modernidade, pelas opções, enfim. Mas no meu caso, a novela era muito forte, ainda é hoje em dia muito forte, não como antigamente, como você bem colocou. Mas eu comecei o meu interesse pela arte assistindo novela, né? Eu gostava de ver o trabalho dos atores, gostava de analisar o trabalho dos atores. Olha que engraçado, né?
como é que tal ator faz essa cena? Por que que ele fez dessa maneira e não de outra? Curioso isso, já muito pequeno. E ficava fascinado com o trabalho dos atores e o mais curioso é que foi a televisão me levou para o teatro, que Olha que estimulado interessante. pela televisão, eu comecei a fazer um curso de teatro. Primeiro teatro de periferia em São Paulo. Fiz muito teatro de periferia, fiz teatro em lanchonete, em construção, em igreja. E, É, nossa, com bêbado entrando no meio da peça, uma loucura. E uma experiência da melhor qualidade. O então, teatro. mas deixa eu entender uma coisa, Caloni. Você falou que você via muita televisão quando muito criança, mas houve um momento que você decidiu que seria ator, que buscaria esse caminho. E Aham. aí você disse que por causa da televisão você foi para o teatro. Em que momento foi isso e como é que foi esse caminho? Pois é. É, eu fiquei estimulado, né, pela televisão, como eu te falei, e é curioso porque eu fazia edificações no Mackenzie. Eu estudei no Mackenzie e depois eu fiz USP, Sociologia na USP, que eu não terminei. Mas eu Ah, estava fazendo o colegial no Mackenzie e fazia um estágio com o meu pai, porque meu pai veio para o Brasil depois da Segunda Guerra. Ele não pôde se formar como engenheiro lá e fez a vida dele toda aqui no Brasil como mestre de obras. Então eu fui fazer estágio com ele. Aí um belo dia eu falei, pai, eu quero ser ator. E foi um momento muito incrível, porque o meu pai ficou em silêncio, ficou com medo, né? Poxa, meu filho ator nesse país. Mas ele falou: tudo bem, meu filho, se vai te deixar feliz. E é curioso, porque é uma formação antiga do meu pai, né, dos meus pais, mas ele foi tão generoso, meu pai e minha mãe também foram tão generosos nesse sentido, que apesar de todo o medo, um medo mais do que justo, né? mas pela instabilidade, não com aquele preconceito Diga, fala, com preconceito. não, porque você é de uma geração em que havia preconceito dos pais com a vida artística. Não foi teu Ah, caso, sem dúvida. Não, não foi esse o caso, curioso, né? Tinha esse medo também, mas tá? apesar de tudo, eles me deram a maior força. Foi muito bonito ver essa generosidade dos meus pais, apesar de todo o medo, de todo o receio, desse receio também das drogas, tal, não sei o quê, Tá. né? Essa mística que tem em torno da profissão do ator, né? Da profissão artística em geral, que tinha, pelo menos, mais forte nessa geração dos meus pais. Aí eu ingressei num curso de teatro. Como eu te falei, comecei na periferia, fiz teatro de periferia e depois eu fiz dois cursos que marcaram a minha vida e que influenciaram demais na minha formação de ator, que Célia foi todo Helena e CPT. Célia Helena e Antunes Filho. E olha, É. foi realmente uma sorte grande que eu tirei, porque a Célia Helena trabalhou com o Eugênio Kuznets, né? E ela tinha esse método do Stanislavski muito bem claro na cabeça dela e ela sabia transmitir isso com extremo carinho. A Célia Helena era extremamente maternal, muito firme também, mas era uma professora de primeiríssima qualidade. Então, olha só que sorte eu tive. E o curioso é que no Antunes eu fui dar réplica para uma amiga minha que ia fazer o curso do Antunes, que queria fazer o curso do Antunes. Eu fui só dar réplica para Tá. ela, minha amiga. A gente fez uma cena lá do Romeu e Julieta. Aí no final do teste o Antunes falou: "Não, você aí, essa menina aí pode ir embora que você não leva jeito para a coisa". Aquela coisa delicada. E chegou para mim e falou: "Não, mas você fica aqui". Eu falei: "Não, não, eu estou fazendo Célia Helena, eu estou terminando o curso da Célia Helena e eu só vim dar réplica". Que ele falou: "Não, não, não, você vai ficar aqui, eu falo com a Célia Helena". Tá? E ele falou com a Célia Helena e foi tudo certo. A Célia Helena: "Não, vai lá, não sei o quê". Então eu falei: "Ó, que legal, ótimo". Aí ingressei no Antunes e realmente aprendi muito, não só com a Célia Helena, como com o Antunes também, que o Antunes obrigava praticamente a gente ler pilhas de livros sobre zen budismo, sobre filosofia, sobre teatro também, claro.
Mas era interessante porque a literatura do Antunes, pelo menos na minha época, tinha muito mais de filosofia e zen budismo do que de teatro propriamente dito. Ai, que Tinha beleza. terror, tinha grandes teóricos. E Isso foi contribui com a formação muito, né? contribui muito para a formação do ator. Contribui demais. E fiquei no CPT um ano, né, aprendendo como eu nunca aprendi na minha vida. Só Foi, por curiosidade, você tinha que idade nessa ocasião? 16, 17 anos? poxa, eu não sei fazer conta, me ajuda. Hum. Foi em 82 que eu fiz CPT, eu estou Então, com são, 62. então, de que ano? 82? Eu estou com 62. Não, E o Tunes em 82. são 21 anos. Você tinha 21 anos. Eu sei porque eu sou de 61 também, que nem você. Pois é, Então, nessa faixa, nessa época aí, você estava com 21, 22, 21, 22 anos. por aí. Por aí. E foi uma experiência fantástica, muito intensa. O Antunes, a gente conhece a personalidade dele, né? Difícil. E tem uma história que eu sempre conto, muito curiosa, que quando eu entrei no Antunes, eu era o melhor ator do mundo. Era o melhor ator do mundo. Ele falava: esse cara, vejam, ele entende o que eu falo. Eu era sensacional. E eu Hum. fazia percurso. Isso durante um mês, eu fiquei um ano lá. Durante um mês eu era o melhor ator do mundo. Ele me dava os livros dele para ler, pedia minhas opiniões sobre as cenas dos companheiros, tal. E nossa senhora, eu estava super feliz, né, com o processo. Aí depois de um mês, eu passei a ser o pior ator de todos os tempos. É. Ao ponto dele chegar e interromper uma cena que eu estava fazendo do Mercúrio. Ele, para essa cena aí que você não sabe fazer o Mercúrio. Você faz mais ou menos bem a cena da morte dele. Vai, pula tudo e faz a morte, que é você sabe fazer mais ou menos isso. Aí ele, reunião, e todo mundo reunido na arquibancada do Sesc Vila Nova, 50 pessoas. Aí ele chegou para mim um dia e falou: Calônio, o seu problema é o seguinte: seu trabalho fede a mictório público. Quando você entra em cena, eu tenho vontade de sair correndo. Pois essa cara que eu fiz. E todo mundo. Não, ele falava coisas para os atores inacreditáveis. É claro que na época você está querendo absorver todos os ensinamentos, você está mais vulnerável, mais disponível a ouvir esse tipo de coisa. E ele era muito esperto, porque quando ele percebia que você ia voar no pescoço dele, ele não falava esse tipo de coisa, ele ficava Hum. mais ameno. Mas quando ele percebia que você estava meio vulnerável, ele ia para cima. Aí as pessoas me perguntam: poxa, mas você ainda acha ele um grande mestre? Sim, acho ele um grande mestre. E colocando na balança, pela época, pela idade que eu tinha, pela disponibilidade, colocando na balança, eu aprendi mais do que eu sofri lá. Então, eu sempre digo que ele, sim, foi um grande mestre e eu guardo uma recordação dele muito boa, porque ele me ensinou muito, assim como a Célia Helena, num, numa perspectiva diferente do carinho, da firmeza da Célia e da crueldade, digamos assim, do Antunes, que naquela época você encarava essas coisas de maneira diferente. É claro que não é necessário você trabalhar com um ator nesse registro, no registro da crueldade, não é necessário. Eu acho que o carinho, a firmeza, a compreensão, a provocação é sempre o melhor estímulo. Mas, enfim, com altos e baixos, com todas as contradições, esses foram meus dois grandes mestres no teatro, Célia Helena e Antunes Filho. Agora você falou do Antunes. Numa comparação simples, é mais ou menos o que o Avancini é na televisão? Pode ser. Eu trabalhei uma vez com a Vancini e foi ótimo, não teve Tá, nenhuma coisa mais violenta por parte dele, foi maravilhoso. Mas uma vez só, no SBT, quando eu fiz Brasileiras e Brasileiros, e só, faz tá. muito. Mas pode ser, acho que a comparação é possível, assim, já ouvi muito esse tipo de comparação. Eu fiz a comparação porque eu vi bastante isso, É, entendeu? é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de televisão, né? Que você foi fazer teatro. Duas coisas. Você foi para o teatro, mas já vislumbrando televisão.
E eu quero saber se aquele menino que assistia a televisão tinha atores como referência, tinha ídolos. Pois é, eu fui com a esperança, é curioso isso, todo mundo almeja, né, a carreira na TV, mas eu fui com o intuito de ser ator. Que curioso isso, eu não falei, vou fazer teatro para fazer televisão. Eu fui para ser ator, para descobrir esse universo. Você tinha E já essa maturidade, digamos assim. já tinha, graças a Deus. E você falou de referências, poxa, as referências Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo, enfim, grandes atores, né, daquela época e Paulo Gracindo eu tive o prazer de trabalhar também com a Fernanda também 2 vezes, foi uma honra e um aprendizado incrível. Então essas eram as referências, não só os dois, né? Muita gente boa tinha, mas eu posso te citar esses dois assim, Ah, tá, perfeito. específicos. Agora me diz uma coisa. Menino que assistia televisão, gostava de televisão, foi fazer teatro e ingressou na carreira pelo teatro. Aí a televisão surgiu para você com Anos Dourados, o primeiro papel, Isso, em perfeito. 1986. Depois Isso. veio o cinema, 6 anos depois, salvo engano. Modernismo, os anos 20, que você fez um curta-metragem que você fez o Oswald de Andrade. Isso, eu fiz um curta-metragem. Pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: migrar de uma linguagem para outra, linguagens completamente diferentes, mesmo nos dois audiovisuais, são linguagens diferentes. Você tirou de letra ou você teve dificuldade com essa questão da linguagem? Olha, tirar de letra não existe na minha concepção de criação artística, como ator ou como escritor, não existe essa de tirar de letra. Nada. Isso realmente não existe, e estou falando isso com absoluta sinceridade. As linguagens são diferentes, de fato, teatro, cinema, televisão, mas o próprio veículo, se você tiver uma certa sensibilidade e alguma inteligência, você vai saber se comportar da maneira adequada em cada veículo. Mas o fundamental é óbvio que a expressão no audiovisual, na televisão, televisão e cinema, eu não acho tão diferente, não. Não É, acho diferente. Não acho. Não acho. E depende também da postura do ator, como ele costuma trabalhar os personagens dele, como ele costuma expressar mas essas é que tem coisas. a coisa que o cinema é fechado, né? Não, nem sempre é um closão, né? Às vezes é Não, um não, eu plano digo aberto. obra fechada. Sim, Você obra sabe a história do fechada. começo, você começa a Tem gravar sabendo sentido, tudo. A sim. novela tem essa diferença, né? Bom, novela, minissérie, um caso especial também dentro da televisão tem coisas diferentes, né? Tem outras nuances É, sim, sim. de expressão. Mas de uma novela para o cinema, aí sim, existe uma diferença e uma diferença gigantesca, porque a novela é um pulo no abismo e é uma delícia, porque você tem que curtir esse abismo, né? Essa escuridão, essa queda maravilhosa, uma escuridão maravilhosa, provocante, estimulante, né? Que te dá medo, mas é um medo que te estimula, não é um medo que te paralisa. Novela, vamos pular no abismo, e tudo bem. A não ser essa Renascer agora que vai estrear hoje, que são 7 capítulos, e então é como se fosse um filme para mim, né? Eu Sim. sei o que é isso, né? Mas uma novela inteira, de um modo geral, é um pulo no abismo. E é esse um dos fascínios que a novela exerce no ator e no público até, com certeza, né? Porque a gente não sabe. Ou a gente sabe muito pouca coisa. A gente tem pistas iniciais de um personagem e a gente não sabe como é que ele vai terminar. Isso é fascinante, é maravilhoso. Diferentemente do cinema, que você pode construir ele com uma precisão, digamos assim. Precisão não é uma palavra muito boa quando a gente fala de criação, mas cabe também. Mas com uma precisão muito mais acurada, né? Um outro tipo de sensibilidade, de expressão também. Como é que eu vou fazer essa cena sabendo que eu vou chegar nessa daqui? Então, a construção é muito bacana no cinema, por exemplo.
E essas diferenças são maravilhosas, né, no andamento. No teatro já é outra coisa também, que é um processo infinito, né? Aliás, o processo infinito é na criação de um modo geral, porque, por exemplo, poxa, editei um livro, o meu último romance, O Filho da Noite, o mais recente, o último não, o mais recente. Dá vontade de reescrever tudo de novo. Sabe? É interminável o processo de evolução da arte. Eu Eu acho que sei, Miró, que é um quadro dele, falava, pô, mas eu podia fazer melhor ainda. Com eu certeza. sei bem disso, porque não sei se a Eliane comentou com você, eu sou autor de teatro aqui em São Paulo. Ah, Já fiz peça com o Jaiminho, com a Angelina que Muniz, legal! com peças minhas que eles fizeram, né, com o Rony Facchini, enfim, tem algumas. Então é isso mesmo. Há momentos, o Não autor. termina nunca, não termina nunca. A criação não termina. Você precisa se É uma livrar, você coisa, precisa se livrar dela, porque senão não acaba nunca. mesmo se livrando, ela continua num processo infinito de leitura de quem consome e de quem fez. Se eu Sim. revisito um livro de poemas que eu tenho, Os Infantes de Dezembro, que eu tive a honra de ganhar prêmio com esse livro Quero também, falar do eu poeta. leio e, poxa, tudo é assim, né? Quando a gente está falando de criação, é uma coisa que é interminável. Que bom que é assim. E que Que bom. bom Eu que é não assim. fico angustiado com isso, não, porque se for para angustiar, não vale. Eu quero falar do poeta um pouco mais para frente, mas eu quero essa parte de introdução aqui. É, a gente faz uma conta rápida, aí são mais ou menos 40 anos de carreira. O mundo mudou muito nesses 40 anos. Na minha opinião, em algumas coisas para muito melhor, em algumas coisas para um pouco pior. Mas eu quero saber como é que você enxerga o jovem ator de hoje comparado ao jovem ator que você era há 40 anos atrás, no que se refere à relação com a profissão, conhecimento da profissão. Isso mudou também? Ou você acha que não? Eu acho que mudou. Eu acho que hoje está muito mais superficial. Na minha geração, existia uma profundidade, um interesse muito maior, eu acho. Hoje está muito mais superficial. Superficial, imediato, o desejo de sucesso imediato. É tudo muito. É uma pena isso. Mas, veja bem, é muito delicado falar disso, porque a gente está falando de ser ator, né? O que é ser ator, né? Eu sustento isso que eu falei sobre a profundidade. Acho essa palavra meio cafona, mas é essa dedicação maior que a gente tinha na minha geração e da geração de hoje, com seguidores, com uma coisa muito pueril, muito que não tem sustentação, não tem longevidade. Não existe longevidade hoje em dia, né? E o ser ator é uma coisa muito, muito fascinante. E eu disse uma vez numa entrevista que a arte, é legal a gente entrar nesse campo do ator, né? Qualquer um pode ser ator de uma hora para outra. Acho isso até hoje. Vou te explicar. Tá? Vamos lá. Eu acho a arte extremamente democrática, né? Extremamente democrática. A arte não é para eleitos, a arte não é para pessoas especiais, a arte não é para pessoas incríveis, a arte é para qualquer um. Um analfabeto pode fazer um grande trabalho de ator, sim. Então vamos lá, vamos explicar isso direitinho. Né? Você pega um sujeito no meio da rua, fala, vem cá, eu acho que você tem cara para fazer esse personagem. Ele, ô, como é que é? Não, decora isso aqui, vamos lá fazer. Esse cara que você pegou no meio da rua, do nada, de novo, pode fazer um grande trabalho de ator? Sim. Agora, vamos em frente. Um sujeito fala, eu vou virar pintor agora, nesse momento. Ele pega uma folha de papel, coloca um ponto na folha de papel, arruma um patrocínio, faz uma exposição numa galeria e expõe esse ponto num papel em branco e abre para o público. As pessoas vão assistir, vão ver essa vernissagem, vão olhar essa folha em branco com um ponto, e o título do quadro é A Vida. Aí alguém vai falar, nossa, que genial, que poder de síntese, um ponto, maravilhoso.
Aí um cara vai chegar lá, vai ficar desconfiado, falar, pô, só isso? Estranho, esse artista plástico aí, estranho, não gostei muito. E vai vir uma outra pessoa e falar, pô, esse cara é um farsante, não é que pintor coisa nenhuma. Mas veja bem, a gente está falando de um trabalho de artista plástico, não está falando de um trabalho de um neurocirurgião, de um açougueiro, de um professor. Não, é um artista plástico, sim. Você pode ficar ter a opinião que você fizer, que é um farsante, que é um jeito, mas é um artista plástico de uma hora para outra. A discussão por Isso é si a só. beleza. Vamos lá, a beleza da arte é essa. Vamos, toda. Você pode sim fazer a criança cantando é uma manifestação artística. A criança fazendo massinha é uma manifestação artística, é arte. Então, vamos lá, voltando ao ator que você pegou no meio da rua. Esse cara vai prosseguir na profissão? Não sei. Esse cara vai conseguir fazer outro trabalho brilhante? Não sei. Se esse cara que foi pego no meio da rua começar a ler grandes livros, começar a ouvir música clássica, começar a ver pintura, começar a se interessar pela arte de um modo geral, se aprofundar no assunto, esse cara que a gente pegou no meio da rua pode ser que continue na profissão e melhore cada vez mais. O que eu estou querendo dizer, para o ator, a formação intelectual é fundamental. Ouvir boa música, ler bons livros, modéstia à parte, como eu fiz, mas é fundamental. Agora, o que é o mais importante? É a comunhão com a vida. Esse é o nosso material artístico. Minha conversa com você é um material artístico. Eu estar sentado aqui no escritório, eu estar em comunhão com esse espaço, com você, é material criativo. É isso que eu estou querendo dizer. Por Enquanto, favor, não pensem que eu estou fazendo uma ode à burrice. não, não. Enquanto você falava, me veio um exemplo prático na cabeça. Fernando Ramos da Silva, o Pichote. Poxa, que trabalho brilhante que ele fez. Depois se perdeu na vida, enfim, mas não importa. É o que você Um falou. excelente trabalho de ator. Ele não era um engenheiro hidráulico, não, era um ator. De Foi, uma hora para foi outra. ator, foi 100% ator ali. Pois é. É isso, eu Mas essa concordo é a com você. beleza da arte, você entende? Quando eu falo que a arte é para qualquer um. Não, eu sou ator porque eu sou um cara especial, escolhido, nada disso. A arte é mundana, a arte é para colocar a mão na massa, é para, entendeu? É É isso. vida real. Vamos em frente e criar dentro desse espectro da vida que é infinito. Eu concordo com você. Sempre acreditei que todos nós, todo mundo, tem algum dom. Descobrir e desenvolver, artístico que eu digo, né? Descobrir e desenvolver são outros 500. Mas eu acho que todo mundo nasce com algum dom artístico. Ele pode até não querer desenvolver, né? Mas, enfim. É, Agora, Caloni, brasileiro, artista brasileiro que vive no Brasil, onde, apesar disso tudo que a gente falou, a arte nunca teve, talvez o devido respeito, talvez a devida é, é, valorização. Pergunta que eu te faço é: Antônio Caloni, em algum momento, depois que entrou na carreira, pensou em desistir ou, pelo menos, pensou em fazer alguma outra atividade que não a de artista, por causa da instabilidade? eu sempre pensei em fazer outra coisa, só que eu não sei fazer absolutamente nada. Então, eu não saberia o que fazer, né? Fora da criação artística. Mas, e inclusive, eu acho um milagre eu ter chegado até aqui com 62 anos, ter construído uma vida, ter criado um filho, que já está independente. O meu filho estudou em Berkeley, que é a melhor faculdade de música do mundo, mora em Los Angeles, a gente sempre se vê, eu vou para cá, ele vem para lá, ele vem para cá, eu vou para lá. Sabe, eu tenho meu barraco, tenho uma graninha para comer um prato de arroz com feijão, cuidar da minha saúde. Eu acho tudo isso um milagre. Eu jamais achei que eu fosse realmente viver dessa maneira e conseguir, né? Mas e nesse país que, como você bem disse, nunca valorizou a arte como a arte deveria ser valorizada. Nunca, nunca. No Brasil, nunca.
E não sei até quando vai isso. E, apesar disso, nós resistimos e nós vamos continuar eternamente resistindo. Não tenho dúvida disso, sabe? Com altos e baixos, com, com um governo que valoriza mais, mesmo outro que valoriza menos, outro que não valoriza nada, não importa. A gente vai continuar resistindo e seguindo em frente, porque a arte faz bem à saúde, não tem como. Não tem como. Eu costumo confundir um pouco cultura com educação. Eu confundo essas duas. Eu não sei até onde vai a fronteira de uma coisa e começa a outra. Eu Mas acho, o que eu digo é o seguinte: a educação e a educação e a arte são pilares básicos, ou é um pilar básico para a construção de qualquer sociedade. Com boa educação e boa educação e cultura, você consegue viver melhor, você consegue ver a vida melhor, você consegue falar besteira melhor, você consegue rir melhor, você consegue namorar melhor, você consegue pensar melhor, tendo uma boa base na educação e na cultura. Então, eu acho que isso não vai deixar de existir. A gente vai resistir sempre, e as pessoas têm necessidade de educação e cultura, mesmo que elas não percebam de imediato. É uma coisa da opa, alma, é mais forte do que a vontade da pessoa. É inevitável. A cultura e a educação são coisas inevitáveis. A gente tem que lidar com isso e ser feliz e valorizar essas coisas. agora, será que por isso também, apesar dessa dificuldade toda, o ator já estabelecido resolveu ser escritor e poeta num país em que se lê pouco e poesia nada? Como é que é isso? Pois é, olha, isso começou quando eu tinha 13 anos. Eu fiz uma viagem à Itália com os meus pais, né? E conheci a vila onde meu pai nasceu, na Toscana, Ponte San Pietro, que é Luca fuori, fora de Luca, né? Tem os muros de Luca, que é um feudo até hoje, e ele nasceu fora, num vilarejo chamado Ponte San Pietro. Acho que Minha eu mãe, passei por lá. Eu acho que eu minha mãe conheci. nasceu em Nápoles. É. E quando eu voltei dessa viagem aos 13 anos, eu fiz um poema em italiano, que eu fui alfabetizado em italiano, eu aprendi português na escola. Ah, Um poema em italiano em homenagem à vila onde meu pai nasceu, Ponte San Pietro. E o curioso, um poema pequenininho, não me lembro direito, mas eu lembro que no meio do poema eu falava delle persone ignoranti e timide, uma coisa assim. Eu falava que as pessoas da vila eram ignorantes e tímidas, da vila onde meu pai nasceu. E meu pai leu aquilo e falou: Olha que interessante, você colocou a palavra ignorante, mas dentro do contexto, que eu não me lembro agora, não sou agressivo, sou com uma coisa ignorante no sentido de pureza, né? o sentido real da palavra, né? Poxa, que não sabe, né? E, poxa, e meu pai sacou isso, eu falei, olha que legal, e foi emocionante, porque ele entendeu e eu fiz aquilo intuitivamente, tinha 13 anos. E escrevia desde então, eventualmente, uma coisa ou outra, mas eu comecei a escrever de verdade, voltando a Célia Helena, que tinha o Irineu Chamizo, que era um cenógrafo, que também gostava de indicar livros para a gente. E no Antunes também esse gosto pela literatura foi bem reforçado. E aí eu comecei a escrever, até que um belo dia, em 2000, eu falei, vou mandar esses poemas para o Manuel de Barros ler. Mandei e recebi uma carta de volta que eu fiquei chocado. Falei, mas que maravilha, né? Aí, quando eu fui editar esse livro, Os Infantes de Dezembro, em 2000, eu pedi permissão para o Manuel de Barros colocar a carta dele na quarta capa do livro. Ele falou, claro, não sei o quê. E foi maravilhoso que eu lancei esse livro junto com o Manuel de Barros, que estava lançando um livro dele. Foi um lançamento maravilhoso. E esse livro, Os Infantes de Dezembro, ganhou o prêmio Jorge de Lima Revelação, em 2000, concedido pela Academia Carioca de Letras e União Brasileira de Escritores. Então, foi, pô, um momento maravilhoso. E passei a escrever sem parar, porque o exercício da escrita
uma das melhores coisas que me aconteceram, porque eu acho que, de repente, a música e literatura das artes, acho que estão aqui em cima. Agora, eu me obrigo a te fazer uma pergunta, já me desculpando caso eu não tenha essa informação, eu busquei. Dramaturgia, você pensa em fazer? Eu já fiz, eu tenho uma experiência como autor de teatro, Não né? achei. Meu livro, Perdoa a imagina, ignorância, eu não achei aqui. depois você vê lá no site www.antoniocalone.com. Acho que eu te mandei, não sei. Não, não mandou. www.antoniocalone.com, sem BR. Tá. Tem várias coisas ali bem interessantes. E eu tive uma experiência como autor de teatro. Eu fiz uma peça chamada Ábaco, em São Paulo. Ábaco. Tá. Ábaco. Tá. E em São Paulo foi um sucesso de críticas, me compararam a Nelson Rodrigues. Foi uma. Nossa, fiquei muito feliz. E essa mesma peça foi montada no Rio, onde eu Tá. fui eleito como a pior coisa que a humanidade já tinha inventado. Ou seja, foi um incrível bacana, de gênio é a pior coisa do mundo. Foi uma coisa que me situou. Mas é muito difícil escrever teatro. Eu gosto da peça, acho que tem problema, sim, mas essa peça, o Ábaco, deu origem ao romance Filho da Noite, Você que eu fez a peça como ator? não, só como autor. Tá. Na época, o Rubens de Falco fez o personagem principal. E foi interessante porque do Ábaco virou Filho da Noite, que eu lancei em 2020, mas completamente mudado. Acrescentei uma segunda parte que não tinha na peça. E foi um romance muitíssimo bem recebido, que vai virar longa. A gente está batalhando para fazer um roteiro com um roteirista bacana e vai virar um longa-metragem, o Filho da Noite, que é o romance que eu tenho lançado pela editora Valentina. E então essa experiência como autor de teatro foi muito rica, mas é muito difícil. Eu tentei fazer um roteiro sozinho, não gostei. Eu escrevi o roteiro, deixei ele dormindo, depois de uns 2 anos reli e joguei fora, nem guardei o rascunho. É muito difícil e tenho profunda admiração por quem consegue escrever dramaturgia, como é o seu caso. Parabéns antecipados pela Obrigado. próxima peça, porque é uma coisa que eu acho, para mim, extremamente difícil. Eu transito relativamente bem, acho que bem, pelo conto, pelo poema e pelo romance. Tenho críticas muito favoráveis nesse sentido. Agora, a dramaturgia é uma coisa que, para mim, ainda não consegui entender o processo. Eu te peço autorização para. Estou acabando uma peça, lá para março. Para você. Posso mandar para você avaliar para Com mim? prazer, com prazer, com prazer. Eu quero entrar na parte de composição de personagem com você, mas eu quero te perguntar uma coisa por curiosidade minha agora. Você tem mais prazer no poema ou no romance? Puxa vida. Não, o prazer é igual, mas eu acho que a minha tendência natural é mais para a poesia. Por que que eu te Tá, digo isso? Porque a minha prosa é extremamente poética. tá. Todo mundo diz isso também. Todos os meus romances, a prosa é muito. Pretendo editar um livro esse ano, não sei se esse ano ainda, chama O Menino Depois. É um livro de poemas. Haikais, sonetos, diferentes formas de sonetos, versos livres também, mas o livro abre com um conto poético sobre a minha infância. Tá, que É legal. uma prosa, mas é uma prosa muito poética. Até no Amanhã Eu Vou Dançar, é uma novela de amor, que é um romance que eu tenho também. A prosa é extremamente poética, o Filho da Noite, a prosa é extremamente poética. Agora, você falou do prazer, o prazer é igual. Tá. O prazer é o mesmo, mas eu acho que a minha alma está mais virada para a poesia. Agora diz uma coisa para mim. Tanto o ator quanto o autor, o escritor, prefere o processo ou o resultado? Olha, boa pergunta. Eu acho que não, eu acho que as duas coisas estão muito ligadas para mim, sabe? Na minha cabeça, o processo e o resultado, porque o resultado, como eu te falei anteriormente, ele não acaba nunca. Ele não acaba nunca. Todos os personagens que eu fiz no teatro, no cinema e na TV,
É curioso, vou te contar uma história que eu sempre falo, que, por exemplo, eu estou gravando uma cena no estúdio, Tá. tá? Fiz a cena no estúdio, todo mundo adorou, eu também achei legal o resultado, pô, que bacana, tá gravado, ok. Visto minha roupa, entro no carro, vou para casa. Aí no caminho do estúdio de volta para casa, eu fico relembrando da cena e vou refazendo a cena. E a cena vai melhorando muito. Aí quando eu chego na minha casa, a cena está genial, ganhei o Oscar. Na minha casa eu sempre ganho o Oscar. É isso que eu estava te falando. É um processo que não termina. Então, o resultado que você fala, claro que eu entendi a sua pergunta, e claro que existe sim um resultado, está lá, está tudo gravado, tal, sei o quê, um filme ou um livro mesmo, é o resultado, né? Mas é isso que eu estou te falando, eu não vejo o resultado. Para mim não existe o resultado, apesar de existir. Sim, sim. Estou falando. Eu te perguntei isso porque, para mim, por exemplo, eu sempre brinco que eu gosto muito mais de ter escrito do que de escrever, porque o processo é doloroso. Sei. Para mim, o processo é doloroso, porque se abre canais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mano. Não, É, mas você entrou nesse assunto do processo doloroso. hum, Eu já te digo de antemão que eu, na minha vida, eu sempre gostei de coisas fáceis. Eu não é, gostei de dificuldade. Para mim, se for difícil, tem alguma coisa errada. Eu gosto de coisa fácil. é, Como ator, como escritor, como qualquer manifestação artística, eu gosto de, acima de tudo, sentir prazer. Que o perfeito. sofrimento, as dificuldades, os medos já estão na gente. A gente não precisa valorizar. Eu não valorizo isso. Eu valorizo o prazer e a facilidade. Então, eu te digo com toda honestidade, qualquer que seja o personagem, a cena, o prazer sempre ganha. Eu raramente sofro para fazer alguma coisa. Tá. Escrevendo, sendo ator, é muito raro. Se eu estiver sofrendo, tem alguma coisa errada ali que não está funcionando. Porque eu sou pelo princípio do prazer acima de tudo. Não só o prazer, porque isso é uma fantasia infantil, não existe. Hum. Poxa, a gente está vivo, a gente sabe que a vida tem as suas dificuldades, né? Mas, enfim, eu valorizo muito o processo do prazer, o onírico. Trabalho muito dentro do meu universo onírico infantil, que é onde eu sei criar, É né? isso que a gente vai entrar agora. Isso. É, o- a gente sabe que as duas linhas estão certas, mas você fala o personagem ou a personagem? Eu sempre costumei falar o personagem. Sempre O, falei, o. tá. Calone, como é que é teu processo de construção? Primeiro, eu quero saber o seguinte, até que ponto o ator tem liberdade de construir uma vez que vem marca, figurino vem pronto, até que ponto o ator tem liberdade de construir? Só que assim, todo trabalho tem a impressão digital do ator. Teu processo interno, de dentro para fora, ou você parte do visual, do andar, do corpo? Como que você prefere? Isso também não existe para mim, de fora para dentro, de dentro para fora. Tá. Eu tenho uma visão holística, talvez, não sei se é a melhor palavra, mas não existe para mim de dentro para fora, de fora para dentro. Para mim é tudo junto e misturado, tudo Tá. acontece ao mesmo tempo. E o ator é autor também. Isso, para mim, é claro. É evidente, sem passar por cima da função de ninguém. Veja bem. Agora, eu tenho que concordar com o figurino, tenho que concordar com a marca, tenho que concordar com tudo, senão eu não consigo fazer. Não é uma Tá. questão de vaidade ou teimosia. Eu só consigo fazer o que eu acredito. O que eu não acredito, eu não consigo fazer. Simples assim, né? Eu tenho que ter influência no figurino, sim, no visual, como eu te falei, na marcação, no próprio texto também. É Opa, evidente, é evidente que eu não reescrevo o texto, nem de novela, cinema ou teatro, não é isso, né? Mas eu tenho que ter liberdade de suprimir alguma coisa, de acrescentar uma coisinha, sempre com muito respeito ao autor que escreveu de fato e parou para pensar e pesquisou e achou a melhor palavra. Então não é assim, não vou falar isso, vou falar outra. Não, tem um critério, tem uma ética de respeito a todos os profissionais que estão em volta.
ao diretor, ao figurinista, ao autor, mas eu tenho que sentir que eu tô podendo opinar em todas as coisas e faço questão de que minha opinião seja ouvida, não obedecida, mas ouvida, né? E Até aí, porque é um trabalho coletivo, né? pois é, isso que eu ia te falar. Juntos a gente cria. Quem fez? Agora vai estrear o Renascer. Quem fez o personagem, o Bellarmino? Eu fiz o Bellarmino, o diretor fez, o figurinista fez, o autor fez, o iluminador fez, o cara que captou o som fez o meu personagem, o ator que contracena comigo fez o meu personagem. Muita gente fez o meu personagem, não fui só eu, né? E eu Sim, quero ter essa sensação no trabalho. Num trabalho onde as coisas não têm essa abertura, eu com certeza não estarei, tá. porque eu gosto de participar, e repito, com generosidade e respeitando a ética da função de cada um. Tá. Agora, como é que você funciona, Caloni? Como você diria para mim que você funciona? A convivência com os personagens. Você se permite habitá-los? Permite que eles habitem você? É uma coabitação? O que eu quero saber de você é o seguinte: como que é a tua convivência com eles em período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho? Certo. Eles ficam aqui? É maravilhosa essa pergunta, porque é o seguinte: no dia que o diretor me liga falando do personagem, eu começo a trabalhar naquele momento. É uma coisa, é quase involuntária. Tá. É quase involuntário. Eu começo na hora. Na hora, o organismo começa a trabalhar. E o personagem, meu Deus do céu, nós temos todas as possibilidades do mundo. Eu, você, todo mundo, né? Todo mundo. Ah, da onde você tirou a agressividade? Pô, eu tenho. Da onde você tirou o ódio? Também tenho. E o amor? Pô, amor tenho também, carinho, violência, é, bondade, tudo. A gente tem todas as possibilidades. Graças a Deus, nós fazemos boas escolhas na vida para poder produzir coisas boas. Mas possibilidades todos nós temos. E aí, quando chega um estímulo de um personagem, você vai abrindo suas gavetinhas e vai tirando as coisas que o personagem já estão em você. Porque, como eu te falei, as nossas possibilidades são infinitas. Então, o personagem fica comigo o tempo inteiro, no estúdio, fora do estúdio também. Quando eu estou sentado aqui, estou fazendo um trabalho, o personagem. Mas isso que eu quero deixar claro, não é uma coisa que eu perca a minha Claro. personalidade, que eu vire, que eu faça o sotaque do personagem, que eu haja como personagem. Não é isso. Mas é bonito o processo porque é uma coisa sempre muito leve, muito prazerosa para mim. Eu estou aqui conversando com você, de repente vem uma ideia, e eu não estou pensando no personagem agora, mas ele já está. É Isso isso, que é é, isso, é isso. ele já está. Eu não preciso, agora vou parar para pensar no personagem. Eventualmente você para estudar o texto, você vai tendo sensações, né, da cena, como é que você vai encaminhar, você faz alguns apontamentos, e na hora você usa algumas coisas que você pensou e outras coisas que acontecem que são inéditas, que é aí que mora a arte, né? No inédito, no não pensado na hora da cena. E ele fica comigo, mas sem me perturbar. É pelo contrário, é um estímulo a mais. Os personagens te seduzem, na verdade, né? Te Com estimulam. certeza, com certeza. Agora, você tem insistido, na palavra fazer com prazer. Pensando nisso, eu te pergunto, o que que é mais prazeroso para você? Fazer aquele personagem que você não conhece, em que o estudo, preparação tem que ser maior. É que você vai me falar que é o bom personagem. Eu sei que o bom personagem é o que estimula, mas eu quero saber o seguinte: aquele que tão distante de você, que você precisa estudar, ou aquele que de tão próximo cutuca tuas feridas? Qual que te dá mais prazer? Poxa, de novo, cara, não tem um que me dê mais prazer. Não tem um que me dê mais prazer e nunca senti nenhum personagem assim me cutucando minhas feridas, digamos assim. Eu não sei se eu sou muito.
epicurista, né? São os epicuristas, né? Que Hum. estoicismo e o epicurista, que é o mais voltado para o prazer, não é isso? Agora eu estou confundindo as duas coisas, mas enfim. Eu acho que eu não vejo essa coisa de um personagem que me cutuque. E, para ser honesto com você, o meu processo com os personagens é sempre muito parecido. Eu acho que eu uso o mesmo processo para fazer todo tipo de personagem. Comédia, trágico, tragicômico, bom e mal ao mesmo tempo. É o mesmo processo, cara. Eu não consigo diferenciar. Na arte, deixa eu te explicar, na arte, de um modo geral, eu tenho muita dificuldade de comparar. Por Tá. exemplo, literatura comparada. Eu admiro demais quem sabe fazer literatura comparada. Admiro muito. Porque, para mim, para você entender um pouco minha cabeça criativa, para mim, Miró, Clarice Lispector, Giacometti, Cícero Dias, Dostoiévski, é tudo farinha do mesmo saco. Para mim é tudo igual. São Tá. grandes gênios que falam a respeito da vida. Eu não sei te falar as diferenças de cada um, eu só sei falar que são todos iguais. E todos É. estão falando a mesma coisa para mim. Coisas maravilhosas, claro. Entendeu o que eu estou falando? Sim, sim, Para sim, mim é sim. muito difícil a comparação, isso ou aquilo. É, eu costumo misturar muito as coisas na minha cabeça e ela é um pouco caótica, mas existe uma certa organização nesse caos, assim, em termos de análise e de processo. Continuando falando do caos, Mas então. parece meio Gilberto Gil falando. Mas o Gilberto Gil, assim, a gente consegue entender. Mais ou menos, vamos lá. Dentro desse caos, você precisa, vai para o estúdio, vai para o teatro, ou vai para o set de gravação. Como é que é? Você precisa de concentração? Ah, Você precisa daquela coisa se concentrar antes, se preparar. E eu quero que você fale também do processo de desconcentração. não, é interessante essa pergunta, porque é interessante, porque nesse sentido também eu não tenho um método muito definido. Mas em alguns momentos, ou principalmente no início de um trabalho, ficar em silêncio dentro do estúdio, já para mim já é o suficiente. Não é concentrando, pensando no personagem, não é isso. Mas é ficar em silêncio, sabe, percebendo o espaço. Isso para mim já é o suficiente. No início de um trabalho e em algumas cenas, em outras cenas tudo bem, entra de repente, faz e tá tudo certo, dá certo também, né? Mas dependendo da cena, o silêncio é importante. E essa passagem, né, do, da minha pessoa para o personagem é muito interessante, porque é uma coisa muito sutil, né? É uma coisa que é o meu corpo, a minha voz, por mais que eu mude a minha voz, mude meu corpo, é uma mistura do depoimento pessoal com o depoimento artístico, essa mistura que é bacana. Então, eu te digo isso, que é o silêncio é importante para mim em algumas cenas e principalmente no início de um trabalho. E para desconcentrar, eu não vejo necessidade nenhuma. Acabou a cena e está tudo certo, acabou. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, uma cena de violência, de briga, a gente sabe que é faz de conta, mas o corpo não sabe. Tem Aham. taquicardia, tem suor. Né? Você fala, ué, suando? Tô. Claro, pô, você berrou, gritou, fez uma cena. Pois é, o corpo às vezes é diferente do raciocínio, né? E é interessante perceber isso, que a gente sabe que é de faz de conta, mas o corpo não sabe, não. É bonito esse processo. Mas Eu, é muito leve sempre, muito suave, para mim, pelo menos. eu analisando aqui teu trabalho, eu vi que você fez algumas vezes, você levou, levou para a ficção personagens reais. Eu anotei aqui, estou falando só em TV, não estou falando nem em teatro, mas, por exemplo, aqui, ó. Você fez o Lopes Trovão, Chiquinha Gonzaga. Você fez o Augusto Frederico Schmidt,
no JK. Chateaubriand. Você fez o policial Sérgio Fleury. O Chateaubriand também. Hã? O Assis O Chateaubriand. Chateaubriand. Fez o Chateaubriand. Você fez o Dr. Roger, Isso. que, aliás, eu quero fazer uma pergunta específica sobre isso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a responsabilidade do ator é maior quando ele leva para a ficção um personagem real, um personagem que existiu? E no teu caso, você tem alguns que são controversos, inclusive, né? Assis Chateaubriand, Dr. Roger, Sérgio Fleury. Ah, a responsabilidade aumenta. E quero saber o seguinte: se esse personagem tiver no imaginário popular, como Andréa Beltrão, por exemplo, fez Elis Regina, também é diferente? Não, para mim não. Para mim não, porque eu fiz o Assis Chateaubriand, que foi uma repercussão de crítica maravilhosa, né? E eu não tenho nada a ver com o Assis Chateaubriand. Fiz bronzeamento artificial, coloquei lente de contato e tive críticas maravilhosas desse trabalho, mas não é uma responsabilidade maior. Não, eu te digo por quê. Porque eu nunca pensei em fazer uma foto do Tá, Assis Chateaubriand. Eu sempre pensei em fazer uma pintura, completamente diferente. entendi. É evidente que eu fui buscar um sotaque próximo ao dele, fui buscar um visual próximo ao dele, mas sem me preocupar em fazer a foto, mas a pintura, porque nesse sentido é muito mais rico, eu acho, né? Então, eu não vejo uma responsabilidade maior do que um personagem que não é fictício. Sobre o Dr. Roger, eu É tenho sempre alguma. uma criação, é sempre uma criação, né? Sim. Sobre o Dr. Roger, eu tenho algumas dúvidas, poucas, para te perguntar. Todo o trabalho de divulgação da série foi feito em cima do nome do Roger Abdelmaci. No entanto, na série você não era Abdelmaci. Por que que não pôde usar o nome dele? Eu não faço ideia. Poxa, eu não lembro dessa discussão. Engraçado. Até falei, participei com a autora. O que você acha desse sobrenome e tal? Aí ela chegou no conselho do Sadala, que é portador da luz, se eu não me engano, uma coisa É, assim. Acho que é uma coisa assim. Já me esqueci. Mas, cara, eu não sei. Te digo honestamente, não sei por que que não usou o nome dele mesmo. Boa pergunta. Eu até vou fazer essa pergunta para o autor e para a diretora também. Mas, honestamente, eu não sei. Mas o que que você achou disso? Eu não entendi. não, Fala. eu queria entender. Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com justiça, com segredo de justiça, mas Não, quando a série foi pro ar, já tinha tudo decidido, enfim. já tinha tudo decidido. E a divulgação toda foi feita em cima do Dr. Roger. E a outra dúvida é como defender um personagem tão controverso como esse? Na verdade, né, todos os personagens que eu fiz, bons, maus, cômicos, tragicômicos, bons e maus ao mesmo tempo, todos os personagens que eu fiz, eu nunca me preocupei em defender ou atacar. Eu sou mais objetivo nesse sentido de fazer. O que é esse personagem? Esse personagem é assim. É claro que, na medida do possível, eu procuro sempre humanizar esses personagens. Humanizar não é justificar ou concordar com o que eles fazem, não é isso. Mas são personagens humanos, a gente gostando ou não. Eles não Sim, vieram do céu, do inferno, são gente como a gente. É, mas né? Infelizmente é assim, existem pessoas assim, mas são pessoas que tiveram infância, mãe, pai, e na infância, sei, provavelmente eram carinhosos, ou até na vida adulta, carinhosos com algumas pessoas, sabe? E, de repente, cometeram atrocidades, né? Que tem que ser mostradas para a gente debater, para a gente discutir, para provocar a sociedade a pensar sobre, né? Mas é isso. Eu procuro fazer os personagens e dar credibilidade a eles. quer dizer, o Essa, Sérgio Fleury não é diferente, né? poxa, É, enfim, o Fleury está falando de que trabalho? linha direta, acho que foi, não é isso? Linha direta, Ah, é, Cabo direto. Anselmo, Faz o tempo, episódio Cabo Anselmo. faz Que tempo, é. também.
também é um personagem controverso. Aí, Caloni, fim do trabalho, não dia do trabalho. Acabaram as gravações, acabaram as filmagens, última sessão do teatro. Qual é a sensação primeira? Luto, alívio, vazio? Felicidade. Quando Juro, acaba? quando acaba também. É. Isso, com toda honestidade, eu falo felicidade de ter realizado um trabalho bem feito. Juro mesmo. Não é uma coisa, ai, que saudade, ai, que tristeza. Não, é felicidade, eu digo honestamente, porque eu sei que o trabalho não acaba, a gente já falou disso. Ele Uhum. vai ficar mesmo que seja teatro, as pessoas que assistiram guardam na lembrança. Sim, sim. Nem estou falando de alguém que tenha filmado a peça, não é isso que eu estou falando. Teatro fica na memória das pessoas. Um trabalho artístico fica na memória. Você gostando do trabalho ou não, né? Fica na memória. A melhor fotografia é a lembrança, né? Poxa, não é? É verdade. E isso com toda a necessidade, eu nunca fico triste no final, fico feliz. O Antônio Caloni, ele traz souvenir? Costuma trazer? Costumou em algum momento trazer souvenir? De viagens, Não, de personagens. de personagens, É. costumo pegar alguma coisinha de cada personagem, porque eu gosto de ter um ritual sempre com a água, ou rio, ou mar, ou pedras, né? Eu adoro pedras, eu gosto de jogar pedras em mar, em lago, em países que eu visito. Eu pego uma pedra no Japão, vou jogar essa pedra que eu peguei no Japão, sei, em Buenos Aires, no Rio, eu gosto de fazer essa mistura. Parece que eu estou me espalhando pelo mundo quando eu faço isso. Então, Agora, eu pego uma aliança do personagem e jogo junto com a pedra em algum mar ou em algum rio. que E eu barato. sempre faço isso. Agora, Sempre você faço. já chegou a emprestar coisa sua para personagem? Não, Não? não, não. Tá. Ah, bom, você falou dessa coisa do prazer, você falou dessa coisa dos personagens iguais, é, mas digamos que você tivesse no teu emocional uma estante com diversas prateleiras. Os personagens não vão todos para a mesma prateleira, vão Vão. para a mesma prateleira? Não, porque voltando ao caos e à mistura, quando a gente está falando de criação, personagens são criações, né? Eles ficam todos no mesmo lugar. Não tem mais carinho por um do que por outro. Não, não. Ah, sim, tem alguns que me marcaram mais, né? Mas eu considero que todos ficam dentro de mim, reverberando de um jeito muito legal. Não, posso pensar mais em um, em outro, vou até citar para você. O Chateaubriand, que eu falei, é um trabalho que eu gostei muito. O Halim, dos Dois Irmãos, uma minissérie que eu fiz com o Luiz Fernando Carvalho, é outro personagem. O Bartolo, de Terra Nostra, Mohamed, do Clone, que até hoje as pessoas falam. O Matias, do Além da Ilusão, que eu amei fazer, um dos melhores personagens que eu já fiz na vida. Mas você é um vilão. Oi? Era um vilão? O Matias. Matias Tapajós era um vilão. Pois é, ele foi muito além da vilania. Vilão é o que eu estou fazendo agora, que é o É, Coronel Belarmino do Renascer. Esse é um tá. vilão reto. É um senhor, é um dono de terras que quer defender a terra dele, que já foi o rei do cacau e tá numa crise financeira gravíssima por causa da vassoura de bruxa. Chega outro cara, Zé Inocêncio, tomando conta das terras vizinhas que ele queria, o Belarmino. E ele consegue essas terras e a vassoura de bruxa não pega lá, mas pode passar para as minhas terras. Eu tenho que eliminar esse cara. E o Belarmino não tem problema nenhum em matar a gente. Ele já É. fez isso durante a vida dele inteira. É, e hoje em dia, mais velho, ele já toma mais cuidado. Então, esse é um vilão reto. O Matias, da Além da Ilusão, que é o Belarmino é um personagem delicioso. Ele faz parte de uma história icônica, é um personagem que eu tive um prazer gigantesco em fazer. E o Matias não, o Matias não era vilão. O Matias não era um homem violento, o Matias nunca matou ninguém. Ele era um grande juiz.
Um grande juiz que, de repente, cometeu um ato insano, um ato hediondo, e adoeceu por causa disso. Ele ficou genuinamente louco por causa disso. Claro. Então, é um personagem que a repercussão que eu tive foi maravilhosa, porque no final as pessoas tinham um carinho por ele. Muita Olha, gente com um carinho muito grande pelo Matias, porque perceberam o grande sofrimento que ele estava mergulhado. Um sofrimento que ele mesmo provocou. Ninguém fez mal ao Matias, só ele fez mal a ele mesmo. Personagem brilhante, cheio de nuances, contradições, e no final ele foi triplamente punido pela lei dos homens, por ele mesmo e pela lei de Deus. Ele caiu num sofrimento absoluto, uma punição absoluta, merecida, por causa do ato hediondo que ele fez. Né? E é muito louco, porque olha que personagem fantástico, que na visão do Matias, ele teve um final feliz. Ele estava livre, hum, podia ver a filha dele todos os dias, conversar com a filha dele no cemitério, dançar com ela todos os dias, e livre, andando pelas ruas, comendo lixo na rua, né? Era um mendigo, de um juiz fantasma, virou um mendigo. Então, olha que loucura. Para ele, para o Matias, para a loucura dele, ele teve um final feliz. uma curva É um interessante, personagem né? delicioso, um personagem realmente a Alessandra Pode foi de um brilhantismo assim maravilhoso. Eu vou te sugerir um bate-bola agora, embora algumas perguntas você já tenha dado uma entrada. Para 40 anos de carreira, né, só na televisão, que é quase 40 anos de carreira, o público se renova. Mas qual o personagem que você diria, de uma maneira geral, o público fala? Esse foi o Calone que fez, Eu acho que o personagem mais popular até hoje foi o Mohammed, do Clone. do Clone. Tá. É, porque a novela foi um sucesso absurdo. É. Quantas vezes você já morreu? Em novela, várias. Novela, teatro, cinema. Não, na vida eu morro a cada segundo, graças a Deus. Sim. Mas, poxa, em novela, em cinema, não sei, mas algumas. Oi? Algumas vezes, não sei quantas, mas algumas. Fazer a cena da morte faz pensar na finitude? Não, porque eu acho que a morte é um grande engano. Eu acho que a gente é tudo junto e misturado, de novo, dentro dessa visão caótica. Eu A acho vida que também não acaba. com certeza não acaba. Isso não é uma visão mística, não. Isso é biologia. Tá. Os átomos vão se transformar. Nossa configuração vai mudar. Nossa configuração muda. Essa configuração aqui muda. Mas a vida é eterna. Já matou também? Quando eu tinha 13 anos, eu recebi uma calibre 36 do meu pai. A gente ia caçar juntos. Porque Não, meu pai, não. italiano, Eu digo tinha na dramaturgia. o hábito. Não, mas na vida, vamos falar da vida. É, E eu matei muito passarinho com meu pai. Agora, é. na vida, graças a Deus, nunca matei ninguém e com certeza nunca vou matar. Na dramaturgia, Na dramaturgia, já matei. Já matei. é mais gostoso matar ou morrer na dramaturgia? As duas coisas são prazerosas, dependendo do personagem e da cena. Se for bem encaminhado, tá tudo certo. Calone, a palavra ou o pensamento? Eu te pergunto isso porque nem sempre a palavra traduz o pensamento. A palavra ou o pensamento? Mais uma vez, tudo junto e misturado. Dentro, Tá. fora, palavra, pensamento, vida e morte. Eu estou num universo completamente misturado e uma coisa interessante, que eu não sei se a teoria das cordas fala isso, não sei se a teoria das cordas, que passado, presente e futuro estão acontecendo agora ao mesmo tempo. Você já ouviu essa teoria? Sim, sim, sim. Interessantíssima. Eu não sei explicar isso, porque eu gosto de física quântica, adoro, mas eu não entendo nada de física quântica, eu não sou físico. Eu entendo a física quântica como um estímulo poético, né? A partícula tem tendência a existir, a partícula de Deus, né?
tem tendência. Gente, o que que é uma coisa que tem tendência a existir? Em É, física quântica, te explica isso numa equação. não tem Eu não sei tendência a o que é existir. isso, eu não sei o que que é isso, mas é uma informação poética para mim de primeiríssima grandeza. E é Sim. assim que eu vejo a vida. Eu vou insistir, uma hora eu tiro uma escolha de você. O protagonista no projeto meia boca, e quando eu falo em protagonismo, eu também falo em remuneração. Ou um papel secundário num baita projeto. Não, não é o projeto que me chama, é o personagem. Não é nem o protagonista e nem o coadjuvante, é o personagem. Então é isso que te motiva na escolha de um É trabalho. o personagem, principalmente, claro, não só isso, mas principalmente o personagem. Já houve arrependimento em recusa e já houve arrependimento. Já houve arrependimento no não que você tenha dado ou arrependimento num sim que você tenha dado? No não, eu não tenho arrependimento. No sim, já. Tá. O fantasma do segundo dia, da segunda sessão, ou o fantasma do branco? O fantasma do branco. Já teve branco? Já no teatro, já. Tá. No teatro, Calone, a gente sempre trabalha para buscar alguma reação em algum momento do público. O que que é mais prazeroso? Ah, lá, eu de novo colocando a reação esperada ou a reação surpresa? A reação surpresa. Ela não é perigosa porque a partir do momento que ela acontece, ela não passa a ser esperada também? Perfeita essa pergunta. É aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas Tá, passa a ser esperada porque você tem a memória do prazer, você quer repetir esse prazer. E tá. quando ele não vem, você tem que estar preparado para isso. Você tem aspirações em direção? Eu já dirigi um grupo de teatro quando eu fazia Antunes. Tá. Eu dirigi muita coisa de Guimarães Rosa, de vários livros, Primeiras Histórias, Tutameia, enfim, vários livros de contos, Saraman. Gente, me deu um branco. Sarapan. Como é o nome do livro do Guimarães? O Tutameia, Primeiras Histórias. Sarapalha. Hum, Sarapalha, né? De hum. contos também, se não me engano. Dirigi muito dentro do CPT, do Grupo de Antunes. Fiz até coisas interessantes. Mas eu não sei se esse meu desejo vai em frente. E não sei nem se é um desejo de dirigir, porque eu acho muito difícil também. Tá. Você se diria um ator técnico ou um ator intuitivo? De novo, tudo junto e misturado. Tá. Técnico, intuitivo, caótico e que trabalha principalmente dentro do seu universo onírico infantil, que para mim isso é fundamental. Tudo junto e misturado. Todo artista é um pouco tímido e um pouco vaidoso. O que que você é mais, tímido ou vaidoso? Eu não sei o que que se sobressai. Eu sou tímido, e vaidoso com certeza, e não vejo nenhum problema na vaidade. Eu acho que vaidade você tem que administrar ela bem para poder se relacionar com a vida de uma maneira saudável, né? Que muita gente fala, poxa, e a humildade? Humildade, eu acho que pessoas humildes no mundo, acho que existem umas, sei lá, 4 pessoas no mundo, duas eu já acho muito. Não que seja impossível você alcançar a humildade, é um estado quase divino, mas dá para alcançar. Mas na nossa profissão, o ocidental é muito difícil. Mas se você administrar bem a vaidade, já é o suficiente. Você sabe definir para mim se há diferença entre humorista e comediante? Não, a palavra comediante lá atrás servia para o ator de um modo geral, né? O que eu Tá. acho muito bonito, inclusive. Mas você perguntou do comediante e do. Do humorista. Humorista é uma coisa, comediante é outra? Não necessariamente. Tá. Você disse que respeita texto desde que você possa eventualmente alterar alguma coisa. Já trabalhou com muito ator caqueiro? Algumas vezes. Respeita o caco?
Se eu respeito o Caco, normalmente eu não gosto de Caco. Tá, tá. A edição é muito importante no audiovisual. Mas qual é a sensação quando você faz uma cena que você acha linda, maravilhosa, muito bem feita, e ela é excluída ou retalhada? Aí você não fez nada. Você não fez uma cena linda e maravilhosa. Não importa o que você faz, importa o que é mostrado. Tá. Antônio Caloni gosta de se ver? Sim, gosto. Gosto e não tenho problema nenhum em me ver. Tenho um senso crítico, graças a Deus, apurado, mas acho sempre muito estranho me ver em qualquer tipo de personagem. Eu vejo um ser que eu não reconheço, né? Olha que contradição, né? Apesar de ter todas as possibilidades, eu olho aquele ser na televisão ou no cinema e eu falo, nossa, o que é isso? Eu sempre acho muito estranho, mas é um estranho bacana, não é um estranho que me deixe angustiado. Facilidade em decorar alguma técnica específica? Nunca tive facilidade em decorar, nem no início da minha carreira. Eu tenho que ler sem parar o texto e Tá. seja o que Deus quiser. Mas eu estudo muito. O que que te você gosta mais, você se dá melhor com aquele diretor mais rígido ou com aquele diretor que, de repente, aberto a ouvir opiniões? O diretor é aberto a ouvir opiniões. Tá. A televisão tem uma característica de tirar do anonimato, ainda que por um período. Quero saber o seguinte: se você, quando você se viu popular, como você lidou com isso, e se você passou por todo aquele processo, eu te conheço não sei de onde, te chamaram por outro nome, como é que é? Eu queria que você faça uma breve reflexão sobre essa coisa da popularidade. É maravilhoso, bem no início da carreira, ou ao longo da carreira, quando você ganha um prêmio, quando você é reconhecido. É um deslumbre delicioso. É um momento que você se sente a melhor coisa do mundo. E sou a favor de sentir isso. Se acha a melhor coisa do mundo quando você recebe um elogio, quando você recebe um prêmio, só que essa sensação tem que ter um prazo de validade bem curto. Porque você se sentir a melhor coisa do mundo durante muito tempo, você vira um ser patético. Porque a melhor coisa do mundo não existe, é uma fantasia momentânea só, que faz um bem danado ao ego. Não vejo nada contra você se deslumbrar com um bom momento da sua carreira. Curta, pense que você é a melhor coisa que a humanidade inventou, mas pense isso durante um curto espaço de tempo e volte à vida real rapidamente, vai pagar uma conta, vai comprar um pão, que aí a vida fica mais legal. O aplauso em cena aberta concentra, desconcentra ou motiva? Desconcentra e motiva. Tá. O prêmio é em dinheiro ou o prêmio em aplauso? Nossa, olha só. Então, olha, a gente acabou de falar em vaidade, né? A princípio, o impulso é o aplauso. Nossa. Hum, Mas um dinheirinho é sempre bem-vindo. tá. Pode mandar que eu aceito. Tem uma curiosidade que eu sempre tenho, Calone. Somente em televisão, se trabalha com grupos muito grandes. E nem sempre você tem, como colega de cena, de repente até em par romântico, uma pessoa com a qual você tem intimidade ou é, você gosta de menos, afinidade. Nem sempre você tem afinidade, nem sempre você tem intimidade. Como passar, qual a magia para passar verdade ao contracenar com uma pessoa com a qual não se tem? Ou uma coisa ou outra, de repente, nenhuma das duas. Se não tem afinidade, manda para o paredão. Mas Mas, tem. mas olha só, brincadeiras à parte, o trabalho artístico vai além disso. É claro que se você tem afinidade, é muito melhor. Mas se não tiver, dá para fazer um grande trabalho mesmo assim. Eu já tive experiências nesse sentido, que o companheiro ou a companheira não tinha afinidade, e foi ótimo o resultado artístico dele. Dá, porque o personagem é mais forte do que essas coisas. E a equipe é muito grande também. Não existe só aquela pessoa que você não tem afinidade. Então, dá para trabalhar assim também.
Você já fez alguns remakes. Éramos Seis, O Astro, Hipertensão, que era uma releitura do Nossa Filha Gabriela. Agora está fazendo o Renascer, né? Primeira pergunta, você já deve ter substituído no teatro também, substituiu no teatro? Não, no teatro não. Tá. Primeira coisa, eu vi numa entrevista que você começa do zero, que você não vê. Mas eu acredito que você deve ter visto, quando foi no, pro ar, o Zé Wilker fazendo o Belarmino. Não, eu não vi. Eu A vi. pergunta que eu ia te fazer é: você não busca referência, você busca sempre o distanciamento. Sim, sem dúvida, acho bem melhor, Tá, né? E porque a referência primeira tem que ser o personagem, tá. personagem escrito ali, né? E isso até com respeito aos colegas que fizeram os outros trabalhos, o Wilker, sem ter visto, já acho brilhante. Não tenho dúvida disso nenhuma. Eu fiz uma homenagem a ele no meu Instagram, inclusive, ao Wilker, Hum. grande companheiro. Mesmo no Éramos Seis, que quem fez o personagem foi o Gianfrancesco Guarnieri. E Meu, depois o Otton Bastos. depois do Otton Bastos. Olha só, que barato. Então, mas ainda assim, eu prefiro partir do zero, porque eu acho mais saudável, eu acho mais rico até. Imagino com a tua resposta que também você não sente ciúme se alguém fizer um remake o personagem que você fez. Mas de jeito nenhum, seria até um prazer, poxa, de ver. Tá, tá. Agora eu quero falar um pouco de teatro. Você deve ter vivido na tua carreira sucessos e fracassos, e não importa a forma como você entende sucesso e como você entende fracasso. Sim. Eu quero saber o seguinte, de você, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. Eu acho que o bom do fracasso não existe. Eu acho Hum, um horror o fracasso. hum, Não dá para aprender nada, né? Essa história de vamos aprender com fracasso. Não, 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 é um horror. E o sucesso, aí dá para falar só do sucesso, que pode ser uma faca de dois gumes, né? tá, Você pode se perder com o sucesso e você pode se estimular com o sucesso, né? Assim como é, um prêmio, você pode se perder com um prêmio e pode se estimular com um prêmio, né? tá. Então, você tem que tomar muito cuidado com o sucesso. O sucesso, eu acho, inclusive, que ensina muito mais do que o fracasso. Fracasso é um horror, não serve para nada, só para encher o saco para fazer você sofrer. Você, como público de teatro, já deve ter visto as duas coisas. Um bom texto feito por atores não tão bons, às vezes até por má escala, escala equivocada, e um texto ruim por atores brilhantes. O que te incomoda mais? Um texto bom com atores ruins. Te Isso incomoda mais? me incomoda mais. Tá. Calone, para você, qual é que, que gosta de escrever, que é um leitor? Eu nem falei do apreciador, do sommelier, hein? Nem falamos do sommelier. Mas para você que é apreciador de livros e é um ator, qual você diria para mim que é a emoção mais genuína? A leitura, estar em cena executando ou ver uma linda cena pronta, mesmo que você não esteja nela? Não, estar em cena executando. Tá, tá. Ah, por que que, na tua opinião, a comédia ainda... A comédia é mais difícil de fazer? Não, isso é um mito. Tá. Isso é um mito. Mas ainda ela é vista pela crítica como gênero menor. Também não. Também acho um absurdo isso. Acho um absurdo achar um gênero menor a comédia. Mas, Hoje mas ficção é fato, as pessoas olham como gênero menor. Por que que você existe. atribui isso? Até o próprio. Tem muitos comediantes que também almejam fazer um drama, porque inconscientemente acham o drama melhor. Não é melhor. Se você vai ao teatro e vê um sujeito no palco contando piada de papagaio durante uma hora, só piada de papagaio, durante uma hora, e você morre de rir, isso faz um bem danado à saúde, à alma. Fazer rir sem mensagem, sem mudar a vida da pessoa, já é
de uma qualidade excepcional. A comédia não deve nada ao drama e vice-versa. E também não é uma coisa mais difícil que a outra. Isso é um mito, é uma bobagem. Fazer comédia, mas não é. O brasileiro tem uma vontade de rir eterna, né? O brasileiro gosta de rir. O brasileiro gosta de comédia. Ele já está predisposto a rir de qualquer coisa. Não estou dizendo que por isso a comédia seja mais fácil. Não é isso que eu estou falando. Mas o brasileiro gosta de rir. Ele prefere a comédia. E eu acho ótimo isso. É delicioso dar risada. Não é mais difícil, não. Difícil é fazer um bom trabalho. As duas últimas do bate-bola e depois as duas últimas, tá? Por que que o vilão é tão sedutor para o público e para o ator? Ó, bem resumidamente, porque ele movimenta a história e ele provoca. Ele tira você da zona de conforto, ele levanta a poeira e ele te provoca o tempo inteiro. E isso dá um sabor especial. Você disse numa resposta lá atrás, Calone, que você se arrependeu de alguns nãos. É, Não, não, Egise, de alguns de sims. alguns sim, de não nunca. Não, Ah, tá. não, eu nunca me arrependi. Tá. Me arrependi de sim. Tá, mas a pergunta é: Egísio Antônio Calone, o homem, tem restrição para o ator? Tem coisa que você não permite o seu ator fazer? Ah, com certeza, eu tenho várias limitações. Eh, aliás, todo ator tem limitações, né? Isso também é outra fantasia, né? Faz qualquer personagem, faz qualquer cena. Isso não é verdade. Isso realmente não é verdade. Modéstia à parte, eu acho que eu tenho um leque grande de possibilidades, mas não são infinitas. Nenhum ator tem infinitas possibilidades e nenhum ator tão disponível como ele quer parecer ser. Isso também não é verdade. Eu tenho as minhas limitações nas escolhas de personagem, em cenas, em comportamentos, né? E encaro isso com muito bom humor e algumas coisas eu quero superar, outras não. Então, a minha vida caminha por aí. Calone, é muito comum a gente ver atores fazendo personagens femininos e atrizes fazendo personagens femininos que se passam por homem. Não é tão comum a gente ver mulheres atrizes fazendo homens, né? A que você atribui isso? Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. O que eu posso te dizer sobre essa questão é que, felizmente, a gente está progredindo tanto. Ainda tem muito preconceito, ainda tem uma extrema-direita aí horrorosa que ainda se incomoda com esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, a gente está evoluindo tanto nesse tipo de discussão que isso me deixa muito feliz, né? Eu conversei aqui com o Carlos Capim, sabe quem é, né? Sim, claro. Trabalhou com ele. Trabalhei com ele, E, Pantaleão. e ele falou uma coisa sobre a qual eu não tinha pensado. Nessa evolução que legal que estamos passando por isso, ele vê isso com bons olhos naturalmente. Mas ele disse que ele manifestou uma preocupação. Eu só espero que chegue num ponto em que um heterossexual não possa fazer um homossexual não possa fazer um heterossexual, porque se a gente continuar desse jeito, vai chegar nesse ponto. Você concorda com ele? Concordo plenamente. Parabéns ao Cássio. Eu também acho isso. Eu também acho isso. Meu Deus, a arte é livre. A liberdade total, veja bem, não existe. É uma fantasia infantil a liberdade total. Mas o espectro da arte não pode ser limitado. Não pode ser limitado. Então a gente tem que chegar num equilíbrio. Eu acho que o mundo atualmente está um pouco histérico, está um pouco Uhum. fora de tom. Está um pouco fora de tom, né? Eu acho que, sim, todas as questões relativas à sexualidade, ao racismo, todas essas questões são muito bem-vindas, e a gente tem que assimilar, parar com esse preconceito, sabe? Assimilar as coisas que estão acontecendo, as mudanças, isso é muito bom, mas vamos tomar cuidado para que isso também não vire uma prisão, né? Olha que contradição, para que a liberdade não vire uma prisão, Perfeito, é para que isso. a falta de preconceito
não vire uma prisão. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Vou fazer as duas últimas para a gente encerrar. A gente chegou à conclusão aqui que são perto de 4 décadas de carreira. Talvez 2 centenas de personagens nos 3 meios que você atua aí, sem contar a internet, que a gente não falou também. A pergunta que eu te faço é: o que essas 200 vidas vividas acrescentaram à sua vida? Você seria uma pessoa diferente, na sua opinião, tivesse tido uma outra trajetória profissional, uma outra trajetória de vida? Completamente diferente. Seria uma pessoa completamente diferente. Agora, eu cumpri o meu Dharma, né? Que é achar o meu caminho. Eu acho que eu achei o meu caminho. Eu não estou no lugar errado, né? O campo da criação é o meu lugar. E não estou falando isso independente de juízo de valores, se eu sou bom, mal, genial, medíocre, péssimo, horroroso, maravilhoso. Não é isso. Mas eu achei o meu caminho. Eu estou seguro nesse caminho, estou feliz nesse caminho e produtivo nesse caminho. E se não fosse esse caminho, eu seria uma pessoa completamente diferente. Eu não consigo nem imaginar o quê, como eu seria. Não dá nem para fazer esse exercício de imaginação. Realmente eu não sei. Antes de fazer a última pergunta, eu quero te lembrar o meu pedido e quero te pedir para responder essa última pergunta com generosidade. Já te agradecendo a simpatia, já te agradecendo a disponibilidade, já te agradecendo o papo, que foi uma delícia. Espero que você tenha gostado também. Quem é Antônio Caloni? Antônio, bem resumido, em uma frase só, hein? Eu sou um pescador, nas horas vagas, ator e escritor. E de minha parte, eu quero que me considere, que se considere um novo amigo meu. Com Adorei. certeza. Eu também gostei muito. A Eliane me falou de você, não te conhecia até então, e adorei também, cara. Adorei falar com você. E você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Eu moro no Brooklyn. Então. No Brooklyn. Que legal. Minha irmã morou um tempo aí. Então, quando eu for a São Paulo, a gente marca um papo aí, tomar um vinho. E eu vou te mandar para você ler o Aquilo que eu não sei de mim. Manda teu contato, telefone, manda Tá, assim. vou mandar. Calone, um grande beijo, muito obrigado. Valeu. Até breve, se Deus quiser. Quando tiver Se peça em Deus São quiser. Paulo, me avisa que eu faço questão de te ver. Com certeza, com certeza. Vamos se encontrar. Valeu, Obrigado. até. Beijão. Spietta, farmelo un po', farmelo un po'. Ma tu, il fuoco cose, ma se furia, lascia stare, e non vorrà pressa non destroia, solo a guardare, yamma, goppa, yamma, goppa, yamma, no passenger, saber la Francia croce della Spagna, e vieni a te, tirato fuori tu fanno, Gerusalemme.